Olá, eu sou o professor Ival Medeiros e agora eu vou resolver mais uma questão da prova da SpaceX de 2021, a prova de física. E ela diz o seguinte: um sistema binário é constituído por duas estrelas de massas M1 e M2, separados por uma distância d, que giram em movimento circular e uniforme em torno do centro de massa do sistema, Cm. Então está aqui, olha, tem uma estrela aqui de massa M1, uma estrela de massa M2, e elas estão girando. A distância entre elas é uma distância d. Considerando que d seja muito maior do que os raios das estrelas, e sendo g a constante gravitação universal, o período de rotação dessas estrelas é... Bem, ele está pedindo para calcular o período de rotação das estrelas. O período é o tempo que a estrela leva para dar uma volta, que elas estão girando, né? Elas estão girando aqui, ó. Né? Então, vão girando desse jeito aqui. Estão girando em torno desse centro de massa. Então, isso é uma primeira coisa que eu tenho que marcar aqui. Essa estrela M1, a distância aqui, eu vou chamar de R1. E a distância aqui eu chamo de R2, quer dizer, o raio de rotação dessas estrelas. E você vê o seguinte, que R1 mais R2 é igual à distância D entre as estrelas, né? O raio da primeira mais o raio da segunda. Outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, que existe uma força de atração gravitacional entre essas duas estrelas. Essa força de atração, né, eu vou colocar aqui, olha, aqui, F, a mesma força nessa outra estrela. As forças são iguais, não interessa se uma tem a massa maior ou menor. Então aqui a força F é a mesma força. Então, e a força gravitacional, a gente calcula assim, ó, G, a constante da gravitação universal, vezes o produto das massas, M1 vezes M2, pela distância entre elas ao quadrado. Então essa é a força de gravitação universal. Acontece o seguinte, que essa estrela, ou essas estrelas, elas estão girando em torno de um raio R. Tá? Elas estão girando. E quando elas estão girando, a força resultante, né, no caso essa aqui, ó, só tem uma força nela. Aqui também, M2 só tem uma força, a mesma força, a força gravitacional. Elas estão fazendo um movimento circular em torno do centro aí. Essa força, ela é a força resultante, então eu posso pegar e escrever que a força resultante é a força gravitacional entre elas. Acontece que quando o movimento é circular, a força resultante é a força centrípeta. Então eu vou colocar aqui, ó. A força resultante é a força gravitacional, mas em qualquer movimento circular, a força resultante, ou a resultante das forças, é a força centrípeta. Tá? Eu pegar um outro movimento qualquer, eu tenho aqui, ó, tem um bloco amarrado num fio, ele está preso aqui nesse ponto P, e aí ele está girando aqui. A força resultante aí, ó, a força resultante é a força centrípeta. A resultante sempre é a centrípeta. E a gente pode calcular de duas maneiras. Ela pode ser escrita m vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Atenção que não é energia cinética. 2 aqui seria energia cinética. Ou m ômega ao quadrado vezes o raio. Tá? Então, olha, a força resultante é a força gravitacional. Então eu posso escrever aqui, resultante é a centrípeta, que é a gravitacional, G
eu vou colocar M1, M2 pela distância ao quadrado. Essa força centrípeta, como nós vimos aqui, ela vai ser M1 vezes ômega ao quadrado vezes R1, igual a G, M1, M2 pela distância ao quadrado. Agora aqui eu posso cortar a massa. Ó. Então vai embora a massa. E o ômega, ele é 2π sobre T, que é o período. Então eu vou substituir aqui, só que está ao quadrado. Então vai ficar 2π sobre T elevado ao quadrado vezes R1 igual a G M2 pela distância ao quadrado. Bem, deixa eu passar uma linha aqui e vir para cá. Então, 2π sobre T elevado ao quadrado vezes R1 é igual a G M2 pela distância ao quadrado. Só que 2 aqui ao quadrado é 4. Fica 4π ao quadrado sobre T ao quadrado. Aqui é bom ressaltar que é T1, mas T1 é igual a T2. Aqui R1, G, M2 sobre D ao quadrado. Olha, eu vou inverter desse lado porque eu quero tirar T ao quadrado. Eu quero encontrar o valor de π. Então vai ficar T ao quadrado sobre 4π ao quadrado R1. E aqui eu vou inverter, colocar o que está embaixo eu coloco em cima, o que está em cima eu coloco embaixo, porque eu inverti desse lado, eu vou inverter desse lado aqui também. Então D ao quadrado sobre G M2. Esse cara aqui, ó, que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então nós vamos ter o período que eu quero, vai ser 4π ao quadrado R1, que passou multiplicando, vezes D ao quadrado, sobre G M2. O período está ao quadrado. Como eu quero saber quanto é o período, eu tenho que calcular a raiz quadrada desse número aí todo. Então vai ficar a raiz quadrada de 4π quadrado R1 D ao quadrado sobre G M2. E olha, esse 4 está na raiz, vai sair 2. O π ao quadrado sai π e o D ao quadrado sai D. Então, a gente vai sobrar isso aqui, olha. Saiu 2π vezes D, que multiplica a raiz de R1 sobre GM2. Então nós já temos período, mas essa não é a resposta, porque ainda está em função de R1. As respostas não estão em função de R1, eu tenho que tirar R1 aqui. Mas como nós tínhamos visto anteriormente, aqui logo no início, que R1 mais R2 é a distância D, ó, que R1 é isso aqui, ó, o raio desse círculo que está aqui de M1. E R2 é esse aqui, esse raio do círculo que ele está fazendo. Movimento circular. Então, R1 mais R2 é igual a distância D. Então, nós vamos usar isso aí. Só que é o seguinte, a força, deixa eu voltar aqui, a força gravitacional na primeira estrela é igual à força na segunda estrela, então a mesma força, só que essa força é a centrípeta, então a centrípeta nessa é igual a centrípeta aqui, porque a centrípeta é a força gravitacional, então eu posso colocar que a força centrípeta na primeira estrela é igual à força centrípeta na segunda estrela, porque é a força gravitacional, então aqui vai ficar M1 ômega quadrado R1 e aqui vai ficar M2 ômega quadrado
R2. Só que elas estão virando com a mesma velocidade angular. Eu posso cortar o ômega aqui. Aqui eu vou tirar R2. Então R2 vai ser M1 sobre M2 que multiplica R1. Né? O que foi que eu fiz aqui? Eu isolei o R2, o M2 passou dividindo, aqui está M1R1, ficou assim, M1R1 sobre M2. E agora eu vou usar o que a gente viu lá, R1 mais R2 é igual a D. Então vai ficar R1 mais M1R1 sobre M2 é igual a D. Bem, agora para fazer isso aqui, eu tenho que pegar e calcular o MMC. Só que aqui embaixo é 1, aqui embaixo também é 1. Então o MMC ele vai ser o M2. Então eu posso colocar M2 aqui, ó, igual M2 aqui. Aí eu divido pelo de baixo, M2 por 1 dá M2, então fica M2 R1, mais M2 por M2 é 1, 1 vezes M1 fica M1, então M1 R1. M2 por 1 é M2, vezes D é M2, então fica M2 vezes D. E ficou M2 aqui embaixo que eu posso cortar, ó. Então vai embora o M2. E aí eu pego aqui e vai ficar R1 em evidência, aqui vai ficar M2 mais M1, mas eu já vou trocar M1 mais M2, tanto faz, igual a M2 vezes D. Então esse M1 mais M2 está multiplicando, passa dividindo, então eu vou ficar com R1 igual a M2 sobre M1 mais M2, tudo isso aqui vezes D. Então eu tirei R1 para substituir nessa fórmula aqui, olha, do período. Então eu substituo, vai ficar aqui, olha, o período ele deu 2π vezes D, raiz de R1 sobre G M2. Agora eu vou substituir esse cara aqui no lugar de R1, vai ficar T igual a 2π vezes D, raiz quadrada, aí vai ficar M2 vezes D, né, que aqui é a parte de cima, e tem que ficar M1 mais M2, que multiplica esse que já estava aqui embaixo, G M2. Aí agora eu corto, né, o M2 que está aqui em cima e aqui embaixo. Então vai sobrar que o período ele é T igual a 2π vezes D, raiz quadrada de D sobre G M1 mais M2. Esse aqui é o período que ele pediu para a gente calcular. Bastante álgebra e bastante demorado, né? Mas uma questão legal de resolver, se souber álgebra. Bem, 2πd, raiz de D sobre G, M1 mais M2. E aqui a resposta é a alternativa E. 2πd, raiz de D, G, M1 sobre M2. Bem, então tá aí, essa foi a questão 36 da SFSEX 2021. Muito obrigado e até a próxima.